Ao conversar com apoiadores na manhã desta segunda-feira, na saída do Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro voltou a dizer que é perseguido pela imprensa. Respondendo a uma simpatizante que afirmou que Bolsonaro não é bem visto no exterior, o presidente afirmou, abro aspas, a imprensa mundial é de esquerda. O Trump sofre muito nos Estados Unidos também, disse Bolsonaro. O presidente brasileiro foi alvo de críticas nos últimos dias por todo o mundo. Para o Financial Times, o populismo do presidente brasileiro está levando o país ao desastre. Também foram registradas críticas nos argentinos Clarín e Página 12, no uruguaio El Observador, no colombiano El Tiempo, no português Público e no norte-americano The New York Times. Fiuza. Ô, Vitor, hoje em dia você ser criticado pelo Financial Times é um elogio, né? E por todos esses veículos que você citou, tragicamente, não digo isso com nenhum prazer, mas são veículos decadentes, né? Assim, a chegada das novas mídias, algum consultor soprou lá para eles que eles não tinham, né, mais o ativo principal da novidade e que eles tinham que fazer campanha. Então, todos eles metidos em campanhas ridículas, né, tentando cultivar públicos politicamente corretos, só fazem isso de uma maneira, não preciso nem ser didático aqui, porque todo mundo sabe do que eu estou falando. E são esses veículos que, na época que o Brasil estava passando pelo processo de impeachment da Dilma Rousseff, todos esses veículos se alinharam em favor da quadrilha do PT. Todos eles tinham editoriais, né? New York Times fez uma militância dizendo que havia ruptura institucional no Brasil, né? Quando não houve, nós sabemos, né? Tem gente até que pode querer discutir se o impeachment era justo ou não, mas dizer que foi golpe não dá, porque o processo legal, presidido inclusive no Congresso pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o Lewandowski, que é petista, né? Então, essa imprensa, Vitor, tragicamente, críticas dela são sistemáticas. Eu diria até o seguinte, você está louco para escrever que o Bolsonaro levou o Brasil à ruína, você tem que esperar um pouco, porque não deu tempo, né? Quer dizer, o primeiro ano de governo é um ano de resultados altamente positivos. E a gente aqui fala só do que a gente vê. Assim, se virar um desastre, né, se o Bolsonaro enlouquecer, se tirar o Paulo Guedes, a equipe do Paulo Guedes, e botar o Guido Mantega, a gente vai achar um horror, né? Mas o que a gente vê é um primeiro ano de governo com a reforma da Previdência, que era esperada há tanto tempo, feita em 6 meses. Então isso não pode ser um caminho para a ruína. Depois veio o coronavírus. Eles estão confundindo o Bolsonaro com o coronavírus. Então é patético. Eu não vou nem falar do Celso Amorim, porque o Augusto Nunes já fez aqui mais uma vez, já biografou aqui o Celso Amorim de maneira suficiente, né? Só para dizer que é isso, pessoas que estão sem nenhum espírito público, sem nenhum grão de humanidade, né, de comiseração, no meio de uma pandemia, tentando fazer pegadinhas com declarações, como o Zé Maria já explicou. É uma medida sanitária que o presidente Trump já tomou em relação à Europa inteira, praticamente, já tinha tomado, né, no momento em que estavam lá no pico, e tomou inicialmente, inclusive, em relação à China, né, quando, aliás, foi acusado por gente, não sei se Financial Times esteve fez coro para isso, mas muita gente dessa turminha aí chamou o Trump de racista quando ele proibiu voos da China para os Estados Unidos no início da pandemia. E teve toda aquele teatro da OCDE, né, quando o Trump recomendou o Brasil por alinhamento com este projeto que está aí, com esse presidente, com esse governo, porque o Trump acredita que ele não é bonzinho, ele é presidente da nação mais forte do mundo. Então ele vê na equipe do Paulo Guedes consistência, solidez, e ele recomendou o Brasil para a OCDE. E durante não sei quantos meses, né, se criou esses factóides, essas fake news sobre o Trump não vai privilegiar a Argentina. Eles ficam aí procurando pelo em ovo, né, tentando dizer que o Brasil é submisso, etc. e tal. E, na verdade, os Estados Unidos é o parceiro mais importante que se pode querer ter, e foi, aliás, o presidente americano, né, junto com o ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, que é assessor dele,
quem salvou o Brasil de uma tentativa de garrote comercial feita na época da Assembleia Geral da ONU. Eles estavam tentando isso, tentaram um boicote da carne da Finlândia. Eles só pensam nisso, eles são tarados, eles só pensam em sabotagem, só pensam naquilo. E naquela época foram justamente, né, as vozes do governo americano que afiançaram o governo brasileiro, né, que disseram que o governo brasileiro era confiável e que a comunidade de investidores confia no projeto liderado pelo Paulo Guedes. O resto é fofoca. O Augusto, e falando sobre essas críticas aí do presidente à imprensa mundial, dizendo que a imprensa é de esquerda, é bom lembrar que o New York Times é o mesmo que, quando o ex-presidiário Lula ainda era presidiário, divulgou cartas dele na prisão, inclusive, né? Olha, o Brasil, como dizia o Tom Jobim, não é para principiantes, né? E os correspondentes dos jornais estrangeiros aqui no Brasil, os que têm, esses são perplexos, eles não sabem o que se passa por aqui. Já os que trabalham no Brasil, são brasileiros e trabalham como correspondentes desses jornais, esse pessoal aí segue a voz da esquerda. E a voz da esquerda recomenda que se critique o Brasil em vez de mirar ali como se deve a China. Que país deveria estar agora sob o bombardeio da imprensa mundial? O Brasil? Não, essa turma que critica o Bolsonaro, por exemplo, está querendo que ele se alie à China. Pois a China, essa sim é a vilã da história. Essa sim deveria estar sendo cobrada pelo mundo todo, e poucos países tiveram a coragem de cobrar. O Brasil deveria cobrar mesmo, né? Não importa se é o principal aliado, o principal parceiro comercial e tal. É o seguinte, o vírus é chinês, todo mundo fica bravo. A esquerda, quando a gente diz chinês, sim, nascido, criado na China e exportado pela China para o resto do mundo. De onde é que ele veio? O chão de gripe espanhola, uma gripe que começou nos Estados Unidos. E os espanhóis não reclamam, ficam os chineses aí, eles ficam amuados quando fala que eles criaram o monstro, sim. Foram eles. Ou nasceu onde? Então a China não só fez isso, como escondeu o vírus por um mês, em vez de alertar o mundo, com a conivência da Organização Mundial de Saúde. Esses são os bandidos da história. Daí a OMS cumprimentou a China pelo modo como tinha enfrentado a pandemia, esconderam a pandemia, estão exportando material médico, máscaras, luvas, o diabo aí, respiradores. Agora por quê? Porque usando, né, do poder esmagador do governo comunista, eles confinaram ali meio mundo, mentem, não contam que há casos de coronavírus e estão exportando para os países contaminados pelo vírus que veio de lá. Falem da China alguma coisa, por que eles não falam? Alguns por pusilanimidade, né, os que estão preocupados com a parceria comercial. E a maioria por afinidade ideológica, sim, porque existe lá a ditadura que eles sempre sonharam ver aqui.